Eu não vou falar sobre isso aqui, tá bom? Vou falar só mais para as outras que querendo ou não vai ser uma revisão de muitas coisas de vocês. E aí eu vou bater muito para a gente conversando aqui, são com diagnósticos diferenciais. Porque aqui uma é diferente da outra, que a gente pode fazer tudo, que a gente não pode fazer muito, tá bom? Então vamos começar. Começar com as bacterianas. Aí esses são os tipos, passar aqui um minutinho. São fotos não concluídas, mas era assim mesmo, tá? O impetigo, qual é a característica dele? Ele, como eu disse, está dentro das dermatoses, que são bacterianas. Ou seja, ele é uma bactéria que está normalmente da pele, e aí normalmente fica residuo nele. Bactéria de pele está posterior. É mais fácil. E aí é por isso que ela acontece. É mais comum acontecer em crianças do impetigo. Mas eu nunca vou ver em adulto, nossa, eu vou ver em adulto. Mas é muito mais comum em criança. Porém, em adulto, quando isso acontece, você não é dizer que vai ter alguma deficiência. Uma deficiência seja qual for. Pode ser desde uma SIDA, como pode ser também uma aplasia, como pode ser uma desnutrição, qualquer deficiência que o paciente possa viajar, tá certo? Mas é mais comum em crianças. Então, quais são as crianças que vocês vão ver isso aí normalmente? Crianças na idade pré-escolar. E na escolar, na pré-escolar, bem do comecinho. Não é sair do colégio, creche, um monte de menino junto, pegando o ovo, o rio, o ovo dele, a boca do ovo, aquela história toda. Teve um cortezinho, esse cortezinho ele pega na bactéria, já não deixa você ver, aí ali entra, aparece esses negócios. Como é que eles podem ser classificados? No não bolhoso, tá? Que é esse aí, que ele aparece no crochas. E ele pode ser também no bolhoso. E aí o bolhoso, como é a característica? Aparecem bolhas, e dessas bolhas elas estouram, tá? Falando assim de linguagem simples, tá? Elas estouram, e aí normalmente elas ficam aparecendo como essas lesões satélite. Aí ela entra naquela que a gente viu agora recente do MET, né? Isso aí parece o quê? O diagnóstico diferencial. Você mesmo tinha uma das principais que a gente olha bem, porque ele parece, ou não tinha, ou então ele parece realmente a hanseníase. A tinha, já vem mais a tinha, normalmente ela tem justamente essas bordas eritematodas com esse fundo aí um pouco mais claro. O que é para fazer diferenciar pelo olhar? Se olhar só uma foto, depois que medicina, dermato, a gente acha que essa foto, né? A foto tem um pouquinho de história, para conseguir diferenciar uma história de um caso da outra. Normalmente, essa daí a gente vai ver, criança tinha, normalmente a gente pode ver qualquer faixa etária, às vezes muito mais em adulto que tem criança. E qual a diferença dele que é? Você diz, não vai ver. Não tem dor. Tá? Às vezes tem um pruridozinho, mas é mais pelo carregamento da porque criança sabe porque ela não tem prurido. A tinha, pelo contrário, ela é bem pruriginosa mesmo. E o impetigo, que tem sempre uma história antes, ou de uma bolha, ou de alguma secreção que está escorrendo naquele local, ou febre associada, queda do estado geral da criança, a criança pode ficar bolinha, quer ficar mais do tempo dela, tá chorando por conta do ardor, que a bolha na hora que ela começa a arder, quando eu batismo no local, tá certo? Então você consegue, com a história, você consegue diferenciar um pouco do que são essas lesões. Tá? Mas a outra você vai ser. Você vai deixar ele tratamento que você vai fazer esse tratamento.
lembrar, qualquer ferida, ela é uma ferida fechada. Por mais que ela seja uma bolha, ela é fechada. Na hora que eu estouro, ela vem uma ferida aberta. Então, ela sai, inclusive, de tipo de lesão. Deixa eu ser uma lesão dolorosa, passa uma lesão, por exemplo, no estágio 3. Certo? Então, ela termina sendo um pouco mais grave. Nada de estourar, porque aquelas coisas que você comigo não vai estourar, principalmente você, limite no jogo de futebol, ou desse tipo, né? Não estoura não. Passa o tratamento que é melhor. Então, vai dar mais confusão para vocês. Aqui só algumas coisas para vocês lembrarem, que eu não vou passar, não vou ler coisas disso aí, tá bom? Mas só para lembrar que o contato é de pessoa a pessoa. Por isso que criança tem mais. Porque fica criança que fica uma pegando na outra, se abraçando e tudo, e sem novidade para isso. Tá? E aí o tratamento. Qual é o tratamento para isso aí? Certo? Você vai, dependendo do tipo. Tem aquele tipo boloso, se for o tipo não boloso, ele já forma um prótino, ele já abre o prótino, a sua tendência vai ser lavar aquilo dali e usar um antibiótico. Dependendo do local, se for um local muito extenso, você vai usar antibiótico sistêmico. Se for um local mais reservado, você vai usar um antibiótico local, ou seja, com água, etc. Tá? E aí você tem que sempre lavar com água lubrificada ou permanganate de potássio. Permanganate de potássio normalmente é o que a gente orienta na atenção básica, porque é o que tem na atenção básica. A água lubrificada, essas outras águas diferentes aí que eles falam, são todas coisas que não tem na atenção básica, a família vai ter que comprar. E como o impetível também está muito relacionado à questão de higiene da criança, higiene também, muitas vezes da família, normalmente, locais que tem pessoas com baixa higiene, normalmente a baixa escolaridade e o baixo poder aquisitivo. Então, se você coloca coisas além para eles comprarem, eles não vão comprar. E aí, o que vai acontecer? Vai piorar muito essa lesão dessas crianças, e essas crianças daqui a pouco estão sendo internadas no sepsis. E aí, a pomada que a gente usa, pomada para pegar estático, para pegar estresse. Então, domicina, pirocina, gentamicina. A nopirocina a gente gosta muito porque ela é bem potente, mas ela é mais cara. Então, aquela história, se você quiser comprar, vamos na neomicina para ter um custo também. A Vertex é uma nopirocina. Mas a Vertex é cara para a atenção básica. Então, a gente não dá preferência. E a outra coisa que acontece muito com vocês, em posto de saúde, quando vocês estiverem internados, vocês vão ter que vocês virem lesão de impetido. Vocês vão ver que normalmente as mães só vão quando a lesão está bem extensa. Quando a lesão está pequena, você está tentando tratar em casa com qualquer coisa. Com orientação farmacêutica, qualquer coisa. Aí normalmente quando chega para vocês, lá na atenção básica, não precisem para antibiótico sistêmico. Tá certo? E aí a gente normalmente consegue pensar parecido. Então a gente tem um posto, é seguro e a gente não pode. Aí, vamos aqui para a foliculite. Foliculite é outra coisa que eu já falei, mas é outra coisa que tem. Você fica também na dúvida. Todas as dermatoses bacterianas, elas são muito parecidas. No fundo, o que é que vai entrar na história? Ou entrar na diagnóstico diferencial na história. Tá? Então, a foliculite, como é que normalmente ela se comporta? Ela pode ser ou superficial, que seria essa daqui, aí para você, passa aqui mais rápido. A cicose da barra ou da ordem. Aquela que eu mostrei primeiro é a foliculite mais básica que tem. Tá? Então, tem todo canto, vocês já devem ter visto. Não aparece muito na região da axila. Em mulher, aparece muito na região da virilha. Tá? Porque vai fazer, às vezes, tanto na virilha quanto nas axilas, quando vai fazer depilação, aí o folículo ele fica mais fechado. Tá? É uma observação empírica, não é uma observação científica. Tá? Medicina baseada em vivência, em evidência. A gente vê muito
foliculite em quem tem cabelo liso. Provavelmente porque um dos motivos que é para acontecer com alguns dermatos é que eles acham que é porque o folículo, o pelo, ele não tem um peso. Então o grão pega abrir e às vezes ele fecha, fica ali fechado. E aí ele forma a foliculite. Diferente de quem tem cabelo mais cacheado, o pelo é mais grosso e ele consegue romper mais facilmente o folículo. A observação que eu disse na relação da evidência. Tá? E a gente tem aquele outro tipo que eu disse para vocês, para que ele pode ter em qualquer local do corpo. E esses outros dois tipos que são mais comuns. A ciclose da barba, que tem muito, né, os homens que fazem barba. E aí tem homem que às vezes deixa a barba crescer, fica grande a barba justamente para esconder a foliculite, que às vezes tem uma presença tão intensa em alguns homens, que eles deixam a barba crescer para esconder. Tá? E o bordel é a foliculite dos cílios, né? O famoso tessol, tá certo? Aí, quando tem um cílio, o cílio também consegue romper, também pode dar aí esse famoso tessol. Tá? E aí, o que é que eu faço disso daí? Quais são as características? Normalmente, de novo, essa daqui já é um pouco diferente da do peixe. Ela age em qualquer idade, mas você tem normalmente mais pessoas mais velhas, adulto jovem para sempre. Então, já epidemiologicamente, você já vai começando a ter um pouquinho de diferença entre um e o outro. A ciclose da barba vem homem, tá certo? E as outras tanto faz, podem ser em homem ou mulher. E qual o tratamento que eu posso fazer? A mesma coisa. O tratamento também do que a gente tinha conversado no IPT. Bacteriano, se é bacteriano, tem que usar antibiótico. Se eu tenho que usar antibiótico, qual? A mesma coisa do outro. Aqueles que são mais comuns na nossa pele, estafa, estresse. Tá? Se for local, amicina, gentamicina, nucleocina. Se for sistêmico, o mais comum que a gente usa é a cefalexina. Para a foliculite é muito difícil a gente usar um sistêmico, a não ser quando seja um homem tenha muita barba, né? Por exemplo, eu lá já usei. E um homem com uma barba muito grande e que tinha foliculite muito intensa. E aí, para ele passar na barba toda, aquilo dali, era bem fora da vergonha, às vezes, que tem que raspar, né, a barba toda, eu tenho que raspar para tentar respirar mais aquilo dali tudo. Eles ficam com vergonha. Então, se eu passo o sistema não deixa eu fazer 2 horas, já está fazendo um bom efeito. Então, já fica mais tranquilo para o outro, tá certo? Nos outros casos, não. A gente tem que passar por a grande maioria que a gente passa local e tem uma excelente resposta. Aqui mais outra coisinha nada bonita, né? É a erisipela. Erisipela, de novo, bacteriana. Tá? O que é que a erisipela, dessas outras saídas que a gente já viu, é um pouco mais fácil de diferenciar. A erisipela, normalmente, ela dá em membros, né? Tanto membros inferiores, membros superiores, mas também ela pode dar em face. O diagnóstico diferencial da erisipela, a maioria das vezes, é com a celulite. Qual a diferença de um para o outro? A celulite. E aí, na prática, eu consigo ver. A celulite eu não consigo delimitar a área do paciente, então está mais próximo. Na erisipela eu já consigo delimitar bem onde é que começa e onde é que termina. E aí, mesma coisa. Como é que ela acontece? Lesão de pele, muito relacionados a pacientes que têm alguma deficiência, por exemplo, diabético. Paciente diabético adota erisipela. Adota erisipela, e esse é um dos motivos pelo qual a gente também orienta muito que eles façam o uso de calçados corretos, que olhem bem os pés, porque fica sendo porta de entrada. Então, muitos deles têm essa questão da erisipela. E como é porta de entrada, né? Frequente nesses lesões que existem, então o que é qual é o germe que pega? De novo, o germe que pega. Os mais comuns. Podem acontecer de alguns no germe, por exemplo, pacientes que estão internados durante muito tempo no hospital
agora, a pele do paciente naquele momento vai ser diferente. Então, ele pode ter alguma coisa mais forte, digamos assim. Mas de base, normalmente a gente vai mexer. Tratamento, tá? A gente tem que fazer repouso no leito, principalmente se for de membro inferior, para evitar o linfangite, porque termina por conta da infecção, tendo acometimento também dos vasos linfáticos mais profundos e o edema começa a ser bem pronunciado, muito grande, digamos assim, dos membros inferiores, tá certo? E aí, por conta disso, tem que levar o membro, tá? O membro inferior. E a droga de escolha é a procaína para se fazer. Porém, eu posso fazer também outras atividades também. Lembrando de estar no crédito. Cefalexina, já vem, a própria eritromicina, se o paciente é diabético, é alérgico também, responde bem. E quando ele tem um quadro mais grave, como eu já disse, como germes, e não são germes comuns, são germes hospitalares, aí eu preciso muitas vezes progredir para uma vancomicina. Aqueles casos que aí ele coloca de tratamento básico, mas não é. É caso que é refratário, você precisa fazer uma manutenção, porque o síndrome é desativa, pelo menos a cada 21 dias aí por alguns anos, tá certo? Mas é aquele que é refratário, não é aquele, é tipo uma vez, agora uma penicilina durante 5 anos, de 21 em 21 dias, né? É aquele que é refratário, sabe? Mesmo uma vez tratamento, daqui a 2, 3 meses aparece de novo, daqui a 3, 4 meses aparece de novo, aí não aparece de novo, porque começa a vir as consequências de uma infecção grave, né? E é assim, é que eu não vou falar só para mostrar para vocês a diferença, tá? A celulite você não consegue ver, a gente acha que consegue delimitar, né? Direitinho o que é a celulite, mas não, você vai ver o paciente já que a cor da pele já está um pouquinho diferente, você não consegue. E aí eu trouxe essa celulite, né, de óptica para mostrar para você, lembrar vocês que a celulite de face, tá? Elas são as mais graves. Então, tem que alguém que sempre está com suspeita de celulite de face internar. Tem que ser internado porque o comportamento de um sistema nervoso central, tá? E aí tem vários prejuízos do paciente, principalmente no limite. Então, é só mesmo uma lembrança. Aí esse. Quem não, né? Quem nunca teve? Quem nunca teve ou não conheceu alguém que já teve? Existem alguns tipos de fumo, tá? Eu coloquei aquelas nomenclaturas diferentes, lembrando, vou ficar repetindo, porque tenho certeza que na hora você ficar perguntando para vocês qual é o germe disso aqui, vocês podem saber nem o que é, vocês vão saber o que é o germe. Pelo menos o tratamento baseado no germe, você já sabe o tratamento. Não é aquela coisa que a gente brinca também, né? Não sabe o que tem, né? Vai tenta botar corticóide, alguma coisa, ou então o famoso da dermatologia, que o pessoal fala com a ideia. Ele tem corticóide, antifúngico, antibacteriano e tem outra coisa também, ou seja, ele pega tudo. Mas enfim, para vocês não usarem o quadriderme, vocês pelo menos saberem que aquilo ali é diferente, vocês passaram para onde é que vocês têm que correr. Então ele também é tubuloso, tá certo? E aí, característica que eu trouxe para a aplicação, característica como nódulo. Ele tem uma nódulo pustuloso, quente, doloroso e fica eliminando o conteúdo necrótico, que normalmente o pessoal chama de carmegão, né? Que saiu o negócio de dentro, assim, né? Conseguir tirar o carmegão da vida. Né? Só que isso não é muito bom, porque a gente fica fazendo, certo? Deixa o fundo dele lá, fibrose, a gente conseguir eliminar com outros tipos de tratamento, não uma extração manual, tá certo? Então ele é por estáfilo, como os outros, e ele, como é que ele se transmite, é uma coisa também que eu acho que é interessante a gente lembrar.
Contato com o indivíduo com essa lesão purulenta, né? Sendo portador assintomático, né? Muita gente fala, mas eu sei que ele não passa. Não, não é que ele não passa. Aí eu peguei, alguém tem, vou examinar e eu vou ter também. Não. Mas se essa pessoa já tiver uma predisposição, já tiver uma porta de entrada, pode ser que ele consiga passar. Tá certo? Então, um pouquinho de cuidado. O meio de transmissão principal são as mãos, assim como qualquer outra infecção bacteriana de germes próprios que a gente tem na pele. E aí as complicações, né, quando as lesões são espremidas para tirar a carne, não vamos tirar. Por quê? Porque se eu faço isso, eu estou espremendo aquilo dali, eu estou deixando a fechada, como eu falei da bolha, fechada, eu estou tornando uma coisa aberta, e aquilo que estava só localizado, eu tenho uma tendência de, na hora que eu estou fazendo isso, eu disseminar. Então, se o paciente ele foi imunodeprimido e tudo, pode acontecer de ter uma infecção. Você já deve escutar falar de casos, que não são mentiras, de casos aí de alguém que foi espremeu, que foi muito, não sei o quê, que teve problema disso, problema de barriga, etc. Pode ter, tá? Porque não dissemina. Dissemina, ela vai com a corrente sanguínea e ela tem disseminação constante, tá bom? E aí tem a provocação. Um diagnóstico diferenciado das duas coisas bonitas, né? Primeiro, a hidralite, que também é uma coisa bem comum para vocês verem dentro da atenção básica. Normalmente, ela é o quê? São infecções, né, por de repetição, que ficam tendo naquele local e, de repente, elas todas vão se juntando. E aí, com isso, ela forma uma tunelização e, na hora que tem uma infecção, para quem tem, é a pior coisa que existe, porque fica saindo secreção, fica saindo realmente pus ou pelas axilas ou pela região inguinal, que é o local que e não é bonito. E aí, normalmente, você tem que fazer o tratamento. Se não for uma coisa tão grave, de infecção tão frequente, você pode fazer o tratamento com antibiótico terapia, mas se for recidivante, tem que fazer realmente cirurgia para tentar fechar esses pulmões que tem internamente. E aqui o outro é a míase, que a gente vai falar lá na frente já. Míase, vocês já viram? Nós tivemos uma experiência, não, não é nada. A experiência que vocês passaram no tarde inteiro, tirando as míase do paciente. Internar, espero vocês. Porque só quem vai na interna. Então, bacterianas foram aquelas. Tá? Aquelas duas, como eu mostrei para vocês, a hidroanelite e a míase, que só tem um diagnóstico diferenciado. Tá? E agora a gente vai pelos vírus. Esses são os mais comuns. O molusco contagioso. Já viram também? O molusco contagioso acontece. E quem é comum? Criança. Pode ter paciente adulto? Pode, mas normalmente ele está muito comprometido. Em criança é que é bem comum. E ele passa de uma para outra. Quando de repente você vê uma criança com molusco contagioso, quando você vai olhar na creche, ele e o que é que ele faz diferente? Nada. Ele é viral e ele tem um tempo autoimunidade. Mas, se a criança for uma criança imunodeprimida ou comprometida, ou for um adulto que foi muito comprometido, ele pode disseminar e aí sim começar a dar algumas complicações virais. Mas, normalmente, é autoimunidade, certo? Unicamente ficar achando, é feio, né? Alguém na comunidade dele vai passar, vai acontecer. Você está perguntando criança? Não. Criança não. Agora, se você tem um adulto, um molusco, aí você tem que investigar a HIV ou qualquer outro porque o adulto não é comum. Normalmente tem esse tipo, quando tem alguma deficiência por trás. Então, agora levantar as antenas. Tá certo? Tratamento, pronto. Diferente dos outros,
participam dos computadores, ele é um vírus. Se ele é um vírus, não adianta fazer isso. Ele é autolimitado como a grande maioria das doenças virais. Tá certo? Mas se você está ali muito incomodado, ou você está convivendo com alguém que tem uma imunossupressão, você está com medo que essa pessoa pegue, ou dissemine, colete toda, alguma coisa desse tipo, aí você pode fazer a extração manual, tá? Só que não é bem espremendo. Ele dá um pouquinho de trabalho. A criança já não fica tão quieta, mas é com coletazinha. Você vai na coleta, demora um pouquinho, tá certo? Mas às vezes a gente consegue quando é uma quantidade pequena. Quando é uma quantidade grande, aí a gente principalmente preocupar, se preocupar de achar esse aí que você faz. Tá bom? As lesões verrucosas. Deixa eu passar aqui logo. Existem alguns tipos, né? 5 tipos. A primeira, que é a mais comum, praticamente 70% de todos os casos. Só fazendo aqui um parênteses, vocês viram que as lesões bacterianas elas se parecem e as lesões virais elas também se parecem. Então, dá para vocês terem no dia a dia, vocês forem pensar em diagnóstico diferencial, vocês conseguem, pelo menos, no mínimo, dividir uma bactéria e uma viral, até agora. Daqui a pouco as fontes que eu chego já atrapalham muito, mas agora a gente consegue dividir. Então, essa é a mais comum, até o outro lugar, que também dá no dedo, mais comum é o dedo, no dedo, aí você quer com calor, né? A outro tipo que pode ser ter uma mulher grávida que joga uma coisa no dedo. Tem várias histórias para dizer que você está com aquela vergonha, mas na verdade essa aí é por conta de HPV. Então, essa daí é a mais comum. Temos a outra que é a plantar. Certo? Em que aparecem essas lesões e a característica dela, que às vezes a gente pensa até como sendo uma lesão. E aí uma característica dela que ela tem, vocês podem ver essas lesões, tem um negocinho preto dentro, como se fosse um olhinho. Aí o que o pessoal gosta muito de fazer? Pegar a agulha, né? E ficar tentando tirar aquilo dali, tá? Não adianta, você não vai ver. Aquilo dali dá certo com o bicho de pé. Tá? É outra coisa, tá? Pra gente não pensar, mas quando ela é uma verruga, normalmente ela é endurecida, tá? Não é dolorosa, tá certo? Ela vai ter um risco, aí não adianta, certo? Então, esse é o outro tipo de verruga. A senhora vai passar, viu? Hã? A senhora vai passar. Ou vai fazer a vai dar certo. A verruga, que é a verruga plana. A verruga plana, ela, muitas vezes a gente não lembra que ela é uma verruga, porque ela não tem aquela carninha que tem aquela bolha, etc. Mas ela é, só que ela é um pouco mais plana e ela é mais parecida com uma. Não chega a ser uma mácula, não. A mácula seria, ela teria que ser totalmente plana, mas ela tem um pouquinho de beleza, porque ela chega a ser uma mácula. São hiperceratose, assim. E aí é muito comum na fase de criança, tá certo? E na área de baixo também. E aqui também aparece. Vocês já devem ter visto, né? Aparece uma carnezinha, só que mais durinha, um pouco mais aberta. Ela é chamada de verruga plana. Tem a verruga filiforme, que é aquela verruga, né? Que ela é única, às vezes ela é confundida com um sinal. Mas na verdade ela é verrucosa porque ela vai aumentando de tamanho e ela fica somente ligada, somente por conta da base, tá certo? Normalmente ela gosta de aparecer mais na face, no pescoço, perto da comissura da boca também, mas ela está relacionada, ela não é um
genitais. Né? E elas podem dar, tanto no homem quanto na mulher, na região genital, seja na região anal, seja na região também do períneo, seja na região vaginal, como também pode dar naquela figura na região peniana. Tá certo? E isso daí é um HPV mais conhecido, né? Digamos assim, todo mundo, tá? E é HPV com doenças sexualmente transmissíveis. E aí, todas são HPV, porém existe 1 bilhão e 200 mil tipos de HPV. Então, o HPV que dá o órgão genital não é o mesmo HPV que dá até tudo dele, tá certo? São HPVs diferentes. E o que é que isso quer dizer? Não, o tratamento vai ser muito parecido, porém, as consequências deles é que são diferentes. Por exemplo, vocês não precisaram falar de alguém que, por conta de uma verruga no dedo, teve um câncer. Câncer naquele local. Diferente de quem tem HPV, tem uma chance maior de ter câncer genitais. Certo? Então, ele tem, são vírus parecidos, porém as cepas deles são diferentes, mas a forma que eles fazem nos locais também são diferentes. Tá bom? Então, tem todos esses tipos aí, ou seja, bem pouquinho, para decorar, se decorar todos não. E aí, quais são os diagnósticos diferenciais? No caso da verruga plana, né, e vulgar, tem vários. Tem plano, ceratose, seborreico, dermatose. Na filiforme, o mais comum é o acropodo ou então nevus. Essa é a nessa que vocês têm. E as genitais, todas as GSPs aí, então você pode dar algo para tratamento seratolítico. Seratolítico de uma maneira geral. Seratolítico, vocês entendem da vida, né? O que é o seratolítico? Ele causa um debridamento, porém debridamento químico naquele local. O seratolítico mais comum que a gente tem é o ácido salicílico, mais comumente usado dentro da dermatologia. Desde a parte de estética, né, para acne, para isso, para aquilo outro, até para tratar realmente coisas um pouco mais graves. Não grave não, mas digamos que precisa de uma concentração maior, né, mais resistente. Tá? E aí o ácido salicílico, normalmente quando a gente usa na pele para acne, essas coisas, normalmente a gente coloca ele a 10%, mais ou menos. Né? Já quando eu penso em tratamento de HPV, ele pode chegar até a 40%, que é quando eu uso para plantar. Naquele local ele é bem mais grosso e precisa que faça um sanatório muito maior. Certo? Mas eu também posso fazer um podofilina, posso fazer um ácido lírico, normalmente quem faz é no consultório, queima naquele local, leve para autorização e para o local da cirurgia. A cirurgia normalmente utiliza para paciente que tenha HPV genital. Né? Aí eles fazem a cirurgia para que naquele local ele tenha a chance de até a só passa o distante, só passa Isso é igual em cima da verga, é muito raro. Provavelmente isso aí deve ser a podofilina. Deve ser a podofilina. A gente vê só qual é. Dê uma olhada na internet, dá uma olhada. Eu acho que deve ser a podofilina. A podofilina você pode fazer isso também com uma solução. Também a podofilina ela vai lá e fica tipo congelada.
vai e ela volta. A gente normalmente na peça, a gente não utiliza tanto porque também é caro. Tá? Até aqui. Eu sei que é muita informação e é muita imagem. Mas até aqui. Tá dando? Sim. A gente está. Vai logo, a gente vai acabar. Mas eu vou resumir. No final já são coisas que vocês já viram. Aqui só para lembrar o F simples, tá certo? O F simples também, ele pode ser labial e genital, para aquele que a gente já viu, tá certo? Mas só para vocês lembrarem que também pode ser por HPG. Professora, altamente funcionante, né? Oi? E ela passa justamente quando tem ainda que está com ativa, quando ela está ainda na forma de pergunta. Mas depois, quando ela está latente, eu não sei só se tiver algum ponto de abertura no meio exterior. Mas se não, ela não passa, se não tiver nenhuma abertura. Agora, quando ela está ativa, aí a chance de passar bem isso. Aqui eu vou passar também, se você quer, eu vou passar um pouco mais rápido. Que é a varicela, acho que vocês já devem ter visto também na infecto, né? Na aula do infecto para vocês, tá certo? Mas ela entra como nossos diagnósticos diferenciais de lesões virais também para a PS, tá? E aqui o outro é os ósseos. Eu acho que vocês também já devem ter visto aqui um pouquinho. Os ósseos, qual a característica dele? Aqui a gente chama muito no Ceará de cobreiro. E aí o pessoal brinca dizendo que normalmente os ósseos ele segue um trajeto dermático. Exatamente, ele chega um trajeto. Aí o pessoal diz que se ele juntar do outro lado, você morre. Superstições do pessoal, mas normalmente ele dá desse local. E ele pode dar em qualquer canto que seja relacionado ao dermato. Mas é qualquer canto mesmo. Eu já vi paciente com dores excruciantes. Né? Então, sou paliativista, então às vezes o pessoal vai ter por conta de dor. Acho que eu sou médica de dor, não sou de dor. E aí eu já tive paciente que veio para mim com dores fora do normal, por conta de uma ectosótica, porém, ninguém chegou a diagnóstico de ectosótica. Por quê? Porque pegou um dermato, esse paciente especificamente um dermato aqui do rosto dele, e apareceu uma bolha, que durou uns 3 dias e desapareceu. Então, ele pode, os ossos, ele pode aparecer do jeito que você imaginar. Teve uma dor forte, o paciente se queixa que ele quer morrer de tanta dor, vocês podem apostar que seja certo? E aí vai evoluindo. Vou mostrar aí para vocês o mais comum, mas pode também ter uma face, como isso pode aparecer aqui, pode ser com uma bolha, pode ser com 2 bolhas, tá? Às vezes não tem nunca vi em casa com nenhuma bolha, mas acontece às vezes o paciente não lembrar que teve a bolha. Porque não viu, porque foi tão pequenininha, tão rapidamente, que ele nem lembra que teve aquilo ali. Certo? Eu coloquei aqui um monte de coisa, de característica e etc. Mas eu vou passar aí para vocês qualquer coisa que vocês verem. Vou mostrar aqui um pouquinho do tratamento. Tanto o tratamento dos ossos, quanto o tratamento da varicela. Pacientes já estão usaram essas coisas. Faz diferença? Faz diferença? Muita diferença. Só que assim, às vezes quando a gente pensa em SUS, a gente não consegue tanto. Assim, mais com os pacientes particulares. Os pacientes de SUS é um pouco mais complicado do que a cara. Os pés de enfermeria, de
da nevralgia do derpete, tá certo? Todo paciente, só para lembrar uma coisa para vocês, todo paciente que teve episódio, comecem a tratar a dor dele de verdade. É dor assim com remédio de verdade. Não é com paracetamol, se tiver dor, de virose, se tiver dor, não. Se o paciente disser que está com uma dor, vocês vão usar a escala visual analógica, uma escala numérica, e o paciente tiver com uma dor de moderada forma, pode começar. Ou uma colher fraca, ou se for uma dor forte, uma colher forte. Pode começar sem tempo. Por quê? Porque não é porque uma dor aguda vai se tornar crônica. Não, é porque cada vez, cada tempo que eu passo mais e que eu demoro mais a não tratar aquela dor de uma maneira correta, os receptores vão ficar cada vez mais resistentes. E aí, ao invés de precisar de uma dose X durante o tempo Y, eu vou precisar de uma dose D durante um tempo A, muito maior daquilo que vai tratar o paciente. Então, começou, o paciente chegou para vocês, está dizendo que está com dor, pode tratar a dor dele mesmo, sem pena nem dó. Tá certo? E aquilo dói. Não é precisar, eu acho que o paciente está com cara ali, não está cedendo dor, não. Não sigam a carga do paciente, se ele quer dor. Vamos lá, vocês podem tratar com dor, certo? É só para tentar, eu só fiz esse adendo aqui para lembrar isso para vocês. Vocês não terem pena de usar a medicação quando o paciente tiver nevralgia mais repente. Isso é a dor que a gente tratar, mas é aquilo que os ajudantes que a gente pode fazer, né? Pegar a petinha, pegar a linha, é outro momento, não é agora. Então, vai dizer só que a carta não tem pena de tratar. Então, a gente pode fazer teste. Aí a gente vai agora para as dermatozoonoses. Aí essas são bem legais, as situações. Vocês já viram? Na prática? Escabiose? Chatina? Broncote? É bom, né? Não, eu brinco sempre todo inverno, né? Que não teve escabiose ou peticulose. Eu tive uma paciente. Foi um pai dele. Exatamente, vai ter. Nem se preocupe que vocês vão ter. O que a gente tem que fazer? Andem com uma ivermectina de vocês próprios, assim, no bolso, para na hora de começar a se coçar, vocês tomarem. Mas vocês vão ver. Tá? Pediculose, quando rodarem da pediatria, ou rodarem em alguma instituição de longa permanência para idoso, e escabiose no posto ou em qualquer canto do hospital. Preocupe-se, vai ter. É ótimo. E aí, o que é a escabiose, né? Ela é justamente uma dermatose, tá certo? E a característica dela é isso, ela tem uma transmissibilidade muito alta, ela passa rapidamente, tá? Para os pacientes. Mas normalmente você tem que ter um contato um pouco mais prolongado com quem já tem. Tá? Não é assim, eu fui lá examinei o paciente com escabiose, pronto, sai correndo ali, vou pegar ela, vou para o já estou com escabiose, né? Lavar as mãos da gente. Pode passar na mão também. Mas se você tiver um contato um pouco mais prolongado, você vai ver. Eu, por exemplo, eu já tive, porque o meu negócio eu amo pegar um paciente, passar um paciente, botar assim no braço, porque eu mais rápido. Eu já tive várias vezes escabiose. Por essa brincadeira ali. Tá bom? Mas não é nada fora do normal. E aí, o que é que você tem que só prestar atenção nos sinais? São pruridos, dígitos. Só uma observação. Normalmente, depois que eu falo essa aula aqui, começa todo mundo a se coçar. Todo mundo assim, ó. Quando eu for dizer que tem você, eu fico mais assim. Entre os dedos, tá certo? Na barriga, são os locais principais. Tá? E aí, normalmente, nos homens, que aparece mais, nas mulheres também pode ter, na região da virilha. Os homens, porque como os homens são mais cabeludos, né? Então, normalmente, eles têm na região da virilha também. Tá? Aparece comumente mais em crianças, mas pode pegar em adulto tranquilamente. E quando você vai diagnosticar uma pessoa na casa, você tem que tratar todo mundo. Por quê? Porque senão vira uma
escabiose, ela tem, assim como a pediculose também. Então, a pediculose porque são bem parecidas, as duas, tá certo? Então, as duas, você tem que tratar a família inteira. Digo já para o tratamento, mas é os cuidados que tem que ter da escabiose. No dia que você for começar a tratar a casa toda, a família toda, todo mundo tem que a roupa que usou, de cama, roupa de dormir, etc. No outro dia, lavar e colocar no sol. Antigamente se falava muito em passar com ferro, né, aquela roupa e tudo, para matar tudo. Não precisa. Se você lavar, se pisar o sol, ele morre sozinho. Tá certo? Tá lá. Mas tem que tratar todo mundo. E aí, normalmente, o tratamento que a gente faz são 2 dias, 2 noites, e que repete por uma semana, mais 2 noites seguidas. Tá? Quando você não fala de repetido, quando você vai falar e aí, quando você vai utilizar, você faz isso. Mas aí você tem que fazer por quê? Porque você pode pegar as larvas e os óvulos. Então, se você trata, só faz durante uma semana, aqueles óvulos que podem dar eclodir uma semana depois você não pega. E aí vai ser tudo de novo. Tá certo? Pega aqui. Oi? Um tempo? A permetrina é assim, a gente tem, falando de escabiose. Escabiose é a permetrina. E aí a gente tem a permetrina 5%, tá? Da escabiose. E aí como é que você faz? Lava à noite, depois toma banho, você passa no pescoço, do corpo todo, do pescoço para baixo e dobra. Todo dia de manhã você tira. E pega a roupa que você usou na noite e coloca para lavar e estende ao sol. Não precisa passar ferro, obrigatoriamente. Aí estou dizendo isso aqui para você, porque a gente normalmente nossas roupas a gente passa. Não, você faz 2 dias seguidos, por exemplo, se for segunda, hoje, fazer hoje, segunda e terça. Passa uma semana, na próxima semana, segunda e terça, faz tudo. Se for aí com ivermectina, aí você vai fazer a dose de 0,15 por quilo de peso. Tá? Normalmente, uma pessoa que pesa 50, 60 quilos vai fazer um comprimido. Um comprimido de 6 miligramas de ivermectina. Aí você faz 2 miligramas. Não, ivermectina. A Anitta você pega outro tipo de parasita. Mas a ivermectina que você pega exatamente da escabiose ou da pediculose. O oral, a ivermectina, você faz dose única, mas você só faz mais assim. Normalmente ele só pega quando você faz bem no começo. Então, assim, nós somos pessoas conscientes, orientadas, né? A higiene, tudo aparece qualquer coisinha que começa a coçar, que a gente vê as lesões, a gente vai atrás de tomar e acabou. Precisa. Mas é porque normalmente os pacientes, quando chegam, ele já chegou aquelas fotos. Fechado. E aí, se você quiser só oral no pé. Fazer também. Isso, faz 2 dias, depois você repete a receita. Não, ou um ou outro. Tá? Às vezes, quando o paciente está com uma sarna, e a sarna é a escabiose totalmente disseminada, então faz umas crostas, um negócio assim bem feio. A sarna, aí não, a gente faz oral e faz toque também. Tá? Sarna, inclusive, o paciente morre com sarna. Eu já vi paciente morrer na ponta das coisas, por exemplo, com sarna. O que ele vai fazer depois de uma semana, aquele da local, para justamente pegar os ovos que eles vão eclodir depois de uma semana. Eles não vão ficar na roupa, não. Eles vão ficar na pele e a roupa. Não, porque a sarna que deve estar falando aí, deve estar falando, é uma sarna que a gente fala normalmente no comum de que é um conceito, qualquer motivo que é mais como se fosse a escabiose. A sarna
parasita o corpo inteiro. Já vi uma senhora morrer do saco. Não, aí você faz temporal, você faz o toque. E aí ele pega as infecções secundárias. E aí o pessoal chama muito de coluna. Que é essa sarnoides. Ela é grande quantidade desses ácidos e é feio. Então está aí no tratamento com a ivermectina, dose única, tá certo? Porque ele tem, inclusive, na própria bula dele, ele tem esse esquema de corpo feio. Fica 24 meses, comprimido, não tem nada. Mas normalmente você faz 0,15. Tá? 0,15 a 0,2 microgramas. E aí tem a ivermectina, 5%. Ou também pode ser um enxofre. O enxofre praticamente tinha muito nos postos de saúde. Mediculose, também nessa hora todo mundo começa a passar sua mente. Não vai saber, fica todo mundo assim. Tá? A mediculose é muito parecida com a escabiose. O que faz a diferença da escabiose para a mediculose é o mesmo parasita, é tudo muito igual. O que faz a diferença de um para outro é realmente o jeito que você vai fazer o tratamento, que é com permetrina, 1 a 5% do corpo, e o da escabiose é 1%. Com 1% você lava o cabelo, depois que você lava o cabelo, você aplica a permetrina, deixa agir por 10 a 20 minutos, depois você retira. E aí você pega um balde com metade de vinagre, de metade de água, coloca no cabelo e passa o pente fino para tirar as coisas. Alguém já teve? Piolho? Quem não, quando criança, né? No colégio, nunca teve piolho e a mãe ficou com vontade de raspar o cabelo. E aí agora depois a gente repete com uma semana a mesma coisa. Então, diferente da escabiose, que a gente faz 2 noites e repete em 2 noites, a permetrina a gente faz durante um dia e a da escabiose 1% lava o cabelo durante o dia e com uma semana também repete a pessoa uma vez. Tá certo? Então a permetrina dá no posto de saúde e tem também a deltametrina, que é aquele escabiose. Até com alguns nomes que não vou começar, mas depois eu passei na minha certo? E aí você pode colocar também, mas isso daí está contendo fogo, tá certo? E pode ser fazer a ivermectina também, mas a ivermectina, eu como mãe, digo que dá mais trabalho. Você tem que passar a ivermectina e depois você tem que tirar as lentes. Não passa logo a ivermectina, você vai ter que tirar a lente do mesmo jeito, tem que lavar o cabelo do menino do mesmo jeito. Então, pode passar uma vez e gasta menos, né? Porque só compra um remédio. E é isso. Normalmente a gente acontece fecha. Muito comum em criança. Mas também em outros locais de ambiente fechado. Por exemplo, instituição de longa permanência para idosos. Se um tiver, os todos têm. Isso é uma coisa e o outro também em presídios. Também é muito comum ter. E aí também quando não tem, todos têm. Automático. Esse outro lado, larva migra cutânea. Vocês já viram também o famoso bicho geográfico, bicho de terra, né? Tem vários nomes aí que você pode colocar. Normalmente, onde é que a gente pega? Na areia. Areia de praia, cachorrinho, gatinho, que faz
dele, pela lavada de areia, de repente a gente larga migas em vários locais do corpo. Onde sentou, na perna, tem no braço, no pé, tem todo. Tá? Mas é tranquilo a lavanda. Você pode fazer o tratamento dela. O tratamento dela você pode fazer com duas coisas, que eu mais gosto é o albendazol, mas você pode fazer com o tiabendazol, que é uma pomada. Antigamente o tiabendazol dava na atenção primária, mas aí, como o uso dele era muito específico para lavandinhas, retiraram, deixaram outros medicamentos que podem ser usados para outras coisas que eu acho que a poderia dar espaço. O tiabendazol era 5%, você passava 3 dias ao dia durante 10 dias, arrumada. Só que, porém, eu poderia ter tanto com o albendazol, você usando em dose única, ou durante 3 dias, você faz a mesma coisa que não é nada. Não pode usar o olho na Oi? Não pode usar o olho na O albendazol, o germe da lavanda, ele é muito fácil de morrer com qualquer coisa, né? Isso vai achar que ele gosta, né? Quem tem aquilo dali, mas ele morre com qualquer coisa. O albendazol, dose única, já mata. Aí às vezes a gente, precaução, a gente faz, não, faz 3 dias de albendazol, mas se for dose única, já morreu. Então, não precisa nem você botar o tiabendazol, você ainda vai ficar passando uma pomada 3 vezes por dia durante 10 dias, você pode tomar um remédio que é dose única. Tá certo? Então, é tranquilo. Até a notificação eu vou colocando em alguns, só para lembrar que não tem de notificação. Aí vamos para os fungos. Os fungos nós temos as pitirias ativas no mundo de vesicose. A pitirias vesicose, eu falei muita coisa dela, tá bom? Eu acho que vocês já viram mais na derrota, mas que é uma coisa que é bem comum na nossa atenção básica. O diagnóstico diferencial dela principalmente com a pitiriase alba, né, que chama, e também com a melanoma solar, que é aquelas manchas que ficam brancas, né, depois do sol. A gente toma sol, aí depois das férias, volta cheio de mancha branca. Aí acha que é pitiriase, mas não é nada bem, na verdade é só uma pigmentação da pele que fica um pouco diferente para o que você toma do sol, um tratamento protetor solar. Nesse daqui, da pitiriase vesicose, ele é realmente um fungo. E aí, qual a característica principal dele é a zirélio. Na zirélio, que você faz, na coisa que faz assim, ele fica todo dia, né? E aí, ele fica positivo. Tratamento, tá? Antifúngico tópico, antifúngico oral. Vai depender da extensão que seja. Se for local pequeno, mais tópico. Se for oral, você pode fazer oral. E o principal que tem que lembrar sempre do paciente é: eu vou fazer o tratamento, eu vou matar o fungo. Isso é uma coisa que parece, né? Uma coisa que muita gente esquece de dizer e passa às vezes volta dizendo que não ficou bom. Eu tenho que avisar para ele: eu vou tratar o fungo. Porém, essa mancha branca, ela vai demorar uns 6 meses para levantar o normal. Você vai ficar sem o fungo, mas a mancha vai demorar. Tá? Por quê? Porque a lesão que o fungo fez na pele, até a pele se revitalizar daquele local, fica como se fosse uma cicatriz. O fungo ele foi tirando aquilo e ficou como uma cicatriz. Então você tem que ir revitalizando. Tem que dizer para o paciente que sempre que ele for tomar sol, tentar proteger ou passar algo protetor solar naquele local. Porque se ele não for protetor solar, como aquele dá uma cicatriz, não é que com o sol ela vai ficar mais premente. Aí ele vai dizer: voltou. Esse médico é péssimo. Não está tomando lá e ele não está tomando. Aí ela vai reclamar com você. Só que na verdade não é isso. É a cicatriz. Você tem que sempre explicar isso para o paciente. Tá? O tratamento dela é com antifúngico, se for com antifúngico tópico, você tem que fazer aí pelo menos uns 14 a 20 minutos. Certo? Se for com antifúngico oral, normalmente a gente gosta de fazer o albendazol uma vez por semana,
cápsulas, que ela é uma cadeia. Vou mostrar aqui para vocês os vários tipos, porque elas são iguais sendo diferentes. Mas aqui a cápsula, que ela é a cabeça, qual é a característica dela, o que é que torna ela diferente, o que torna ela mais chatinha, digamos assim. Ela é mais difícil de tratar. Dela na cabeça, e aí, principalmente se for uma mulher, por exemplo. Normalmente ela não vai querer raspar o cabelo todo para aquela área ficar mais arejada e tudo. E aí, com isso, o que é que acontece? O local mais úmido, mais difícil de tratar, porque eu gosto disso, exclusivo de umidade. E aí fica mais ou menos desse jeitinho. Tá, então você precisa falar. O tratamento dele, diferente dos outros, todos podem fazer a mesma coisa, certo? Mas nele, a gente gosta de fazer um pouco mais na caixa, a mesma coisa, porque eles comem mais. Por conta disso, do seu local mais escurinho, tá? Mais úmido, e aí normalmente ele gosta mais de. A gente só não tem mais forte. Tinha, você tem que tratar no mínimo de 21 a 28 dias. Tinha. O menor que seja, ela não morre facilmente. Tem que tratar. A tinha é cócoris, né? E dá em qualquer parte do corpo. É muito comum o pessoal falar que é uma impinge, falar que é muita história. E qual é a característica dela? Ela tem justamente essa borda, tá? Eritematosa, com esse centro mais claro. Eritematosa também mais claro. E outra característica dela, coça. É um prurido, tá certo? Como ela demora a morrer, 21 a 28 dias também. E a tinea cruris é aquela que tem na região da virilha, também é muito comum em pessoas que passam muito tempo usando calça, em ambiente quente e tudo. Enfim, é um fungozinho que ele passa, que ele transmite, mas que é fungo que trabalha com o local quentinho e úmido, né? Então, muitas vezes a gente até diz, tenta usar, se for mulher, um pouco mais do estilo, enquanto está fazendo o trabalho, para ajudar a ser mais rápido, tá? Quando é longo, já fica um pouco mais difícil. A tinea pés e a tinea do pé. Tá? Todas elas são fungos, todas elas coçam, todas elas transmitem. Certo? Diferente da pitiríase vesicola, que não tem transmissão é zero, ou seja, ele normalmente na nossa pele, e que ele aparece com qualquer queda de imunidade, a tinea não, ele transmite. Qualquer um que seja ela, herpes, flores, cócoras, Aí as manchas ficam com 6 meses. Oi? As manchas. Não, as manchas da pitiríase. A tinea, ela não é ela demora um tempo para se botar uma cicatrização. Não é rápido, mas você vê mais nitidamente ela morrendo. Ela deixa em pé, ela morta, eritematosa. Né? Qual é a diferença da pitiríase vesicola? A pitiríase vesicola é toda branca. Então, para o paciente que não sabe exatamente a diferença, e quando ele vê branco hoje, branco daqui a 6 meses, para ele não tem diferença nenhuma. Agora a tinea não, ele vê com essas bordas eritematosas, né? Vê a coceira também. É quando ele vê isso e vê depois que não tem coceira, não está mais vermelho, está só com aquela cicatriz, ele não tem que ver mais. E outras alternativas para o tratamento da mancha, como Lavien, no clareto. Protetor solar também. E aí a tinea pés também, certo? E aí as outras dermatoses aqui. Decidi colocar para ficar a miríase, certo? Que é uma zoodermatose. Tá? E aquela, como eu falei para vocês, né? Aquele colóide, por isso que ela aparece como pela fibra.
paciente. Tá? Vou mostrar para vocês só mais as fotos. Ok? Deixa eu conseguir chegar. Isso é uma GTT, tá? De um paciente acamado. E a sonda de gastrostomia que ele se alimenta, tá? Não foi tratado direito e saiu intestino da Essa foto eu peguei na internet, mas eu já tive vários pacientes iguaizinhos a essa aí. Control C, Ctrl V. A outra é a mais bonita ainda, a outra foto é a mais bonita. Todo mundo falou isso. Isso é um feto, um calcanhar de um paciente que deixou. Então, assim, o que é que isso quer dizer aqui? Vou lembrar aqui para vocês. Que a gente, paciente que tem qualquer tipo de lesão, paciente acamado, a gente tem que tomar cuidado. Uma das orientações que a gente tem que dizer para a família é cuidado com isso. Porque a gente nunca sabe quando é que isso vai acontecer. Tá certo? E aí a gente tem que falar para a família. Tome cuidado com isso. Vou contar para vocês a história que quando eu era interna, a gente recebeu uma paciente no internato. Foi meu segundo mês de internato, uma cirurgia. E aí a gente recebeu uma paciente que estava, tinha vindo do interior e tal, porque estava cheio de mias. E onde era a miase dela? Ela tinha um prolapso uterino há 30 anos. Que ela nunca tinha cuidado. Agora me pergunte como, só Deus sabe. Prolapso uterino há 30 anos. Aí foi pra fora. E quando a gente foi ver, cheio de miase. E miase, você não pode colocar o paciente em sala cirúrgica com miase. Você tem que tirar o máximo que você pode antes de ir para a cirurgia. Porque se você for para a cirurgia, com aquilo dali, o risco de infecção do paciente triplica quase tudo. Então você não pode. Aí o que foi a ideia brilhante do Estado? A Lara é interna. Bota ela para passar a tarde tirando o miase de dentro do útero da paciente. Passei a tarde inteira, tirando. Quanto mais eu tirava, mais ela aparecia. Vai subindo. Certo? Então, assim, isso é coisa de interno. Só avisando para vocês. É coisa de interno. Mas isso acontece aqui muito. Eu falo que é coisa de interno, brincando. Esse porque para mim chamou a atenção, porque era muito. Foi a tarde inteira fazendo isso. Mas tem sempre, vai sempre chegar para vocês, vai sempre chegar alguém com alguns para vocês tirarem. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Tanto fazer a extração manual, seja com tratamento, sempre é com extração manual. E aí, eu posso também causar morte daquelas larvas, a depender do local. Se for um local que é muito profundo, eu tenho que realmente tirar elas vivas. Por quê? Porque se eu faço qualquer coisa para matá-las, elas vão morrer, elas vão entrar cada vez mais. Você não vai conseguir tirar depois daquele local. Então você tem que tirar realmente o máximo que você puder vir. Mas se for um local que seja mais superficial, tipo assim, esse pé que é mais superficial, você pode fazer oclusivo, né? Porque já é lá, você pode colocar óleo de girassol, tampar e esperar. E elas vão morrer asfixiadas, tá certo? E fazer também invertida para poder ajudar elas a viver mais rápido. E aí depois você consegue fazer o devidamente mais rápido. Tá bom? Mas se não, você vai ter que tirar as lacunas. A outra, a leishmaniose tegmentar, aqui também vocês já viram. E aqui, se eu for mais uma vez, o senhor vai lembrar que o pessoal que é dermato, né? Essa dermato tem que resolver, né? A não, essa é
Ceará e fez faculdade no Ceará, não pode esquecer nunca de tudo na vida que viu uma mancha no corpo pelo diagnóstico diferencial da leishmaniose. Porque nós somos endêmicos da leishmaniose bacteriana. Se for para São Paulo, não. São Paulo também e aí, isso aí lá não tem tanto. Mas aqui nós somos endêmicos. A serra veio o paciente, lesão na pele, e passou o final de semana na serra, até que se prova com a leishmaniose. Tem que parar com a leishmaniose na serra. Então, sempre lembrar muito disso. E a leishmaniose normalmente ela dá, né, em negros, em negros ela tem essa característica dessa ulceração, dessas bordas dela bem elevadas, o centro ele tem realmente uma ferida, não é com catinha, ela é eritematosa, ela não é aberta no meio da tinta, não tem a borda eritematosa, mas é um pouquinho menor e ela é eritematosa no meio. A leishmania, ela é realmente umas bordas bem mais elevadas e no meio ela tem uma lesão normalmente friada. Oi? Não. Aqui o que tem aqui é necrose, a gente chama de necrose única, facial. Isso aí é. Agora o outro ali não. A cor da pele do paciente, ele fica mais escurecido. Então aqui vocês têm sempre que lembrar de leishmaniose. Eu já vi, não foi também nem uma, nem duas, nem três vezes, muitas pessoas comendo mosca porque deixavam passar a leishmaniose, porque não achavam isso como tratamento diferencial. E é rápido que ela aparece. O paciente às vezes chega e ele foi passar esse final de semana. Chega hoje. Um pouco. Ah, eu estou com dor, não gosto, você vai ver que ela é rápido, o cara vai decidir. E aqui tem uma aula bem grande, mas eu não vou passar para vocês, vou só entregar para vocês. Mas só para a gente lembrar da armacenista. A armacenista vai fazer a primeira aula para vocês também. Tá certo? Mas a armacenista, quanto mais aula a gente tem, melhor. Porque a hanseníase sempre tem alguma coisa a mais para você aprender e você sempre melhora isso. Você nunca acha que é hanseníase, já acha que é hanseníase. Tá? Mas, a gente não demora mais, tá bom? A indeterminada, normalmente ela é uma lesão, tá? Esbranquiçada, hipocrômica, naquele local. A característica principal é sempre que ela é dolor. Tem a tuberculose, diagnóstico diferencial. Tinha diagnóstico diferencial. Leishmania, até comentar. A diferencial, a tuberculose tem um monte de diagnósticos diferenciais. A de novo, ela não parece nem com uma coisa nem com outra. Né? A gente fica no meio termo, assim. Ela pode ter lesão daquele tipo, pode ser lesão também do tipo da bichoviana. E bichoviana, normalmente, ela é aquele edema grande com ondulações. A mais típica é a fáscia do paciente com hanseníase bichoviana. Já tive um paciente na época do posto e eu fui dar o diagnóstico dele de hanseníase, que era bichoviana, pela foto da identidade dele. Porque quando eu fui ver, eu achei estranho, ele com edema também aqui, mas eu tinha certeza. Não é aquele tema da coisa fora assim normal. O senhor tem alguma identidade do senhor, foto do senhor antigo, uns 10 anos? Não, ele me mostrou. Outra pessoa. Hã? É nada, isso é coisa de boa. O House precisa levar nos postos, sabe? Essa foto dele. Aí a gente vê. Não, mas assim, é deforma mesmo o rosto do paciente, tá certo? E aí tem milhares de histórias que aí tem algumas que eu contei ali para vocês. Os vários que a gente tinha, muitos aqui no Brasil, né? E a gente ainda tem uma comunidade de Rosário aqui em Fortaleza, aqui no Maracanã. Tem pessoas que foram tiradas das famílias e colocaram para viver todas lá, né? E aí foram perder contato com a família, foram casando entre eles
This.